Queria chamar agora a professora Letícia Julião, que é professora da UFMG e coordenadora institucional do projeto Memorial de Direitos Humanos. Ela tem uma apresentação também. Bom, eu gostaria de cumprimentar a deputada Bela Gonçalves e demais integrantes da comissão e demais integrantes da mesa. Cumprimentar a todos e todas que estão aqui. Gostaria também de agradecer, em nome da equipe da UFMG, essa oportunidade de divulgarmos, de tornar público um projeto que realizamos em 2020 e que se denomina Memorial de Direitos Humanos de Minas Gerais, né, para não fazer confusão com outro projeto que é a Casa da Liberdade. Bom, eu não vou ter tempo de situar o contexto de produção desse projeto, mas a gente sabe que desde os anos 2000 aconteceram várias tentativas de implantação do memorial. Não vou ter tempo de recuperar isso, mas, enfim, eu passo já de imediato para relatar como se deu na UFMG esse projeto. Então, esse projeto começou a ser tratado na UFMG no segundo semestre de 2019, quando a UFMG assinou um convênio com a SEDESE, com o objetivo de produzir um projeto de implantação do memorial. E, nessa ocasião, então, foi constituído um grande GT interdisciplinar, composto por uma espécie de sub-GTs, de 6 sub-GTs coordenados por 6 professores, cujos nomes eu vou nomear um pouco aqui para frente, para não tomar muito tempo. Pode passar o... ótimo. Tá bom. Eu acho que vocês não vão... Bom, aí está a relação da equipe. Então, esses 6 professores, com suas respectivas equipes, desenvolveram esse projeto em 2020, portanto, um ano em que vivíamos a pandemia, e isso trouxe restrições muito sérias ao nosso trabalho, inclusive porque entendíamos que era fundamental fazer um contato e construir esse projeto junto com os movimentos sociais, o que não foi possível no momento. Mas, a despeito dessas dificuldades, no final do ano de 2000, ou seja, durante um ano, nós trabalhamos bastante, produzimos um relatório substancioso, que eu mostro aqui para vocês, que foi entregue, então, à SEDESE, e desde então a gente não conseguiu dar continuidade ao nosso trabalho. É claro que eu não vou relatar aqui a produção de cada GT, eu acho que a gente ocuparia muito tempo, mas eu pretendo dar uma ideia do que foi produzido, né? Então, o GT de Justiça de Transição e Direitos Humanos, coordenado pelo professor Emílio Peluso, ele realizou um estudo sobre a justiça de transição e direitos humanos no Brasil, com ênfase em Minas Gerais, e, durante esse estudo, ele conseguiu, inclusive, identificar acervo para compor o memorial. O GT de Pesquisa Histórica em Arquivos foi coordenado pelo professor Rodrigo Pato Samota, que desenvolveu um estudo sobre a história da polícia política no Brasil e a história do DOPS em Minas Gerais, e que identificou também acervo que a gente poderá incorporar ao memorial. Aqui são 2 imagens pesquisadas pelo professor em arquivos norte-americanos. As 2 imagens mostram o interior do DOPS, como vocês podem ver. Mais 2 imagens também levantadas pelo professor. À esquerda, a gente tem um pátio do estacionamento do DOPS, e à direita, a fachada do DOPS com um carburão. O GT de História Oral, coordenado pela professora Miriam Hermeto, desenvolveu pesquisas em entrevistas que foram coletadas pela Comissão Nacional da Verdade, pela Comissão de Verdade de Minas Gerais, e realizou 23 entrevistas com vítimas e familiares de vítimas de violação de direitos humanos no prédio do DOPS, e são entrevistas que deverão ser integradas ao memorial. Foi proposto também por esse GT uma metodologia de história oral a ser incorporada por um futuro setor de pesquisa do memorial.
O GT de Arqueologia, que foi coordenado pelo professor André Zaraquim, ele desenvolveu um trabalho inédito, uma vez que foi a primeira escavação feita em um centro de detenção no Brasil, foi feita aqui no DOPS, depois ele vai desenvolver esse trabalho em outros centros. E durante esse trabalho foram escavados 6 pontos. Desses 6 pontos, obviamente, foi recolhido um material significativo que está sob a guarda do laboratório da UFMG e que poderá vir a integrar o acervo do memorial. A partir desse trabalho, então, foi possível desenvolver um estudo da relação entre a materialidade do prédio e as práticas de violação dos direitos humanos. Esse GT também fez um escaneamento em 3D do prédio. Aqui vocês têm 2 imagens do trabalho da arqueologia. À esquerda, a identificação de grafite numa parede de uma cela. E à direita, que já foi mencionado aqui, a piscina, que era usada para práticas de tortura, afogamento. Aqui eu vou passar rapidamente um filminho do escaneamento. Ele é rápido para vocês terem uma ideia do trabalho. E, finalmente, o GT de Museologia, que eu coordenei, que desenvolveu um diagnóstico museológico. Diagnóstico museológico é uma espécie de avaliação que avalia o contexto patrimonial, as condições e circunstâncias para a musealização do espaço. Desenvolveu o que a gente chama de plano museológico, que é um planejamento estratégico desenvolvido sob o ponto de vista da museologia, e nesse planejamento, alguns programas que dão diretrizes para a organização institucional, para a gestão do acervo, para o desenvolvimento de pesquisas, um programa de exposições e o educativo cultural, né? Um programa educativo cultural. Mas o que eu mais queria chamar a atenção aqui é que foi desenvolvido um conceito museológico que, a nosso ver, talvez seja o ponto mais importante a ser debatido a respeito desse projeto, né? O que é um conceito museológico? É uma espécie de vetor, né, de uma ideia que vai orientar a vocação daquele espaço e todas as atividades que esse espaço vai desenvolver. Nós consideramos que o patrimônio principal do memorial é o próprio prédio do DOPS. Os seus elementos construtivos, os seus espaços, a organização do espaço e, sobretudo, os vestígios de violência que foram praticadas envolvendo tanto os presos políticos quanto a população carcerária mais recente. Tudo isso está referenciado nos testemunhos orais, na própria pesquisa arqueológica, também na pesquisa de arquivo, e registrado, inclusive, no dossiê de tombamento do prédio. Na verdade, o que a gente observa é que há uma associação muito próxima entre a memória e o espaço, né, que localiza essa história, toda essa história de violência, em um determinado território. É como se a gente territorializasse a história. Então, considerando, né, essa relação indissociável entre a memória e o espaço, nós definimos que o memorial é um museu de sítio histórico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ali se pretende preservar e promover a extroversão de um patrimônio que está preservado naquele lugar, naquele sítio, naquele lugar onde fatos e processos ocorreram, né? Mas esse não é um sítio de história como qualquer outro, porque tem um elemento que o qualifica e modifica tudo, que é o fato de ser um sítio de memórias traumáticas. E aí, nessa perspectiva, nós associamos a ideia de museu de sítio à ideia de um museu de sítio de consciência. O que são os sítios de consciência, né? Hoje você tem uma coligação internacional dos sítios de consciência. São espaços que têm por vocação provocar memória de crimes públicos,
na perspectiva de ressignificar essa memória a partir de inquietações que estão colocadas no presente. Então, são lugares que partem do pressuposto que a memória é parte da cura e da reparação. E que esses espaços têm que funcionar como comprometidos, né, com a construção de uma consciência histórica. Esse conceito, né, nos parece importante, e eu aqui queria frisar um dado importante. Nós, da UFMG, não defendemos que o nosso projeto seja implementado, né? Poderá ser implementado qualquer outro projeto. Mas nós defendemos, sim, com muita força, que qualquer projeto que venha a ser desenvolvido ali observe esses conceitos. Porque se não se observar a potência da testemunhalidade daquele prédio, né, como todos os vestígios que testemunham a violência naquele prédio, nós estaremos apagando uma herança que é importante para que a gente possa lidar com o nosso passado violento. Então, assim, eu acho que esse é um dado importante. E, finalmente, eu gostaria de levantar alguns pontos, alguns pressupostos que também podem ser debatidos. O primeiro é que, em função desse conceito, a nossa ideia é que se faça uma intervenção muito sutil no prédio, muito pontual, né? Vejam bem, qualquer obra ou programa expositivo que esconda ou destrua esses vestígios, acabou a possibilidade de considerar aquilo ali um museu de sítio. Mas isso poderá ser feito simultaneamente à instituição de circuitos expositivos, interpretativos, que dê conta de toda essa história que está implicada aí no prédio do DOPS. A outra perspectiva é de que o memorial ele trabalhe também não só com um acervo que está sob a tutela dele, mas com acervos que estão sob a tutela de outras instituições ou mesmo acervos particulares. A gente, na museologia, chama isso de acervo operacional. Ou seja, não, são acervos que não precisam estar sob a tutela do memorial, mas que ele pode operar, ele pode usar, ele pode referenciar. Então, assim, ele pode referenciar outros arquivos, usar, né, arquivos pessoais, outros lugares de memória na cidade, outros espaços que lembram a ditadura e a resistência em Belo Horizonte. A outra questão é, considerando, né, o caráter simbólico, né, da implementação de um memorial de direitos humanos em Minas Gerais, nós consideramos que ele deve se tornar uma referência e um catalisador de outras iniciativas de reparação histórica em Minas Gerais. E, finalmente, eu acho que é o mais importante, né, considerando que saímos da pandemia, finalmente, os próximos passos nossos, e a gente achou que poderia fazer isso logo de imediato, em 2021, seria abrir, né, a conversa, o diálogo com os grupos, pessoas, movimentos sociais, particularmente movimentos ligados aos direitos humanos, para discutir o projeto, porque o projeto está em aberto para a gente poder discutir, e mais do que isso, né, para estimular a formação de uma comunidade que já existe, mas uma comunidade que se torne presente e atuante no funcionamento do memorial. Então, é isso que eu tenho a dizer. Agradeço. Que trabalho de fôlego, hein, professora Letícia? Só um minutinho. Sim. Eu gostaria de entregar ao doutor Ângelo a cópia impressa do relatório, para o Ministério Público, tá? Faltam ainda muitos anexos que vão para um link. Professora, eu também vou pedir, não a cópia impressa, mas se puder depois mandar a cópia virtual para a Comissão de Direitos Humanos, isso fica disponível para a sociedade no site atrelado a essa audiência pública. Tá, Pode ser? Com certeza, claro. Perfeito.